Olá, meus queridos, é com grande alegria que gravo esta videoaula para os senhores. Nós falaremos hoje sobre a Lei de Estágio. A Lei de Estágio é a Lei número 11.788 de 2008. Quando nós pensamos na Lei de Estágio, é a quem se destina o estágio. Se teria ou não uma idade máxima para o estágio, ou qual seria a finalidade, a importância e o objetivo de estagiar. Pode esse estágio ser verbal e um contrato estabelecido entre a parte concedente e o estagiário, ou necessita de ter uma terceira envolvida, ou nem mesmo precisaria deste contrato, podendo ser o mesmo verbal? Cria vínculo empregatício? Este estagiário, ele tem direito a férias? Ele tem direito a 13º? Ele tem direito a salário? São tantas perguntas, vamos aqui responder a todas elas. Não se preocupem e vamos falar aqui devagar. Professora, a senhora está falando rápido, fez várias perguntas, mas penso que agora a senhora vai dar uma pequena pausa para nós conseguirmos acompanhar e anotar, com certeza. Mas quero só destacar o seguinte: não conseguiu acompanhar totalmente naquele momento, volta o vídeo, anota e posteriormente avança. Essa é uma vantagem de uma aula gravada. Ok, mas vamos agora para a nossa primeira resposta. A quem se destina o estágio? Pensemos. Pois bem, o estágio ele se destina para aquele que está matriculado, devidamente matriculado, frequentando aqui a escola, uma instituição de ensino. Isso mesmo. Então, eu não poderia, vamos considerar que eu nunca trabalhei e agora desejo adentrar o mercado de trabalho, mas eu não sei nenhuma atividade. Com isso, eu vou até uma determinada empresa e digo: gostaria de aprender um ofício. Vocês poderiam me contratar na qualidade de estagiária? Não preciso aqui ser contratada como empregada. Quero simplesmente aprender. Faço de tudo, faço qualquer coisa, desde que você me dê uma oportunidade. E aí? A empresa, comovida, ficará. Contudo, ela terá de dizer: infelizmente, eu não posso te contratar como estagiário. Não posso te contratar porque é um requisito obrigatório. E se eu não observar esse requisito obrigatório, qual será a consequência? A consequência é o reconhecimento do vínculo empregatício. Isso mesmo, reconhecimento do vínculo empregatício. Então, em hipótese alguma, poderá alguém contratar uma pessoa física, um determinado rapaz, uma determinada moça, uma determinada senhora, dizendo que agora este é o meu estagiário, sendo que este não está matriculado, não está frequentando nenhuma instituição de ensino. Este não é o único requisito dessa lei, mas é um dos requisitos para a validade do estágio. E agora eu avanço para afirmar que não existe idade máxima, porque poderemos ter alguém que esteja matriculado com 65 anos, ou seja, que já é um idoso, mas que deseja aprender, está com vontade de aprender, o porquê não? Sim, que está vinculado a uma instituição de ensino, é um requisito, mas idade máxima não. Agora, pensemos, qual que é a finalidade do estágio? O estágio tem a finalidade de te colocar no mercado de trabalho posteriormente, ou seja, te preparar para o trabalho. O artigo 1º, parágrafo 2º nos diz: o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Isso mesmo. Então, com isso, você que está estagiando estará sendo preparado para o trabalho produtivo, ou seja, um ato educativo escolar supervisionado. Agora, perguntemos: será que toda e qualquer instituição de ensino
obriga o estudante ao estágio? Será que todo o curso, e aí pensemos agora num curso superior, será que todo curso superior exige o estágio? O estágio ele é obrigatório? Não, nem todo curso tem no seu projeto pedagógico a obrigatoriedade do estágio. Mas para aquele curso que tem no seu projeto pedagógico, do curso, a obrigação do estágio, ou seja, estágio obrigatório, importa destacar que é um requisito para a aprovação, para a obtenção do diploma. Com isso, você não pode fundamentar: eu não posso fazer estágio porque eu estou trabalhando. Infelizmente, este não será um fundamento que irá retirar a sua obrigação de estagiar, pois quando você se matriculou, você já tinha ciência, já sabia desse projeto pedagógico. Ah, mas não é justo, porque sem esse emprego, como que eu irei pagar a instituição? Eu necessito. Ok. Sim, eu sei da sua real necessidade, o curso sabe da sua real necessidade, a faculdade sabe, mas o projeto pedagógico estabelece. Se o projeto pedagógico estabelece, não poderá abrir exceção com este fundamento. Mas é importante destacar também que aquele que não tem no seu curso um projeto pedagógico não estabelecendo a obrigatoriedade, não estou dizendo que não é importante. Muito pelo contrário, eu digo para vocês que o estágio, ele é importante para todos nós. Ah, mas eu já trabalhei, eu não preciso de estagiar, eu não preciso me preparar para o mercado de trabalho? Tudo bem, você já trabalhou, você trabalha, mas em qual atividade? Não é essa atividade que você está agora a aprender nessa escola, nessa faculdade, nessa instituição, é? Não. Então é importantíssimo que você faça um estágio para que você consiga identificar os reais desafios, você consiga identificar até que ponto você de fato aprendeu aquilo que foi visto na escola. E nem sempre nós encontraremos tudo dentro de uma sala de aula. Apenas no dia a dia, na prática, que nós vamos nos deparar com algumas situações, problemas. E essas situações que são para serem aprendidas, e esse é o momento onde você está sendo instruído. E com essa instrução, posteriormente, quando houver a sua formação, você saberá lidar, porque agora você já vivenciou isso no seu estágio. Então é muito mais rico. Você termina o curso muito mais preparado para o mercado de trabalho. E isso facilmente consegue ser notado na primeira entrevista, na sua primeira entrevista, em algumas perguntas. Pois não basta aqui eu saber, exemplo, a letra da lei. É importante sabermos aplicar a letra da lei no momento correto, ou entendermos que aquela lei em si não é para ser interpretada de forma gramatical ou de forma isolada. Ah, mas eu vi isso na faculdade, eu vi hermenêutica jurídica, a arte de interpretar, com certeza, e é muito importante essa construção teórica juntamente com a construção prática, e é o estágio que irá te proporcionar isto, pois é só na prática que você identificará que há determinadas situações que, apesar de nós termos uma determinada lei, apesar de nós termos um determinado artigo, apesar de nós termos um doutrinador falando algo, afirmando algo, nem sempre nós vamos aplicar na íntegra aquilo que está
daquele livro, daquela obra, daquele artigo em si. Agora, quero passar para um outro ponto do estágio. O estágio, como eu mencionei, não há de falar aqui que o mesmo é empregado. Quando eu disse para vocês que se esta parte concedente observar os requisitos da lei de estágio, não será reconhecido o vínculo empregatício. Por isso que ele não contratou aquela pessoa que foi procurar esta empresa, mas não estava matriculado numa instituição de ensino. Pois bem, não sendo um contrato de emprego, não há de falar em registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é a CTPS. Mas nós teremos aqui um termo de compromisso do estágio. Sim, então não temos o início de um estágio sem previamente a assinatura deste termo de compromisso. Então não posso estabelecer um estágio de forma verbal. De forma verbal posso? Não, nunca, jamais. Então o termo de compromisso de estágio, ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório e posteriormente nós falaremos o que contém esse termo de compromisso. Mas, num primeiro momento, é importante fazer um outro destaque. Lembre-se que eu já mencionei que ele não é um empregado, mas também mencionei que esta parte concedente tem de observar requisitos estabelecidos na lei. Se esta parte concedente não observar os requisitos contidos nessa lei, qual será a consequência? Reconhecimento do vínculo empregatício. Sim, reconhecimento. A partir de quando, professora? A partir de quando? A partir do momento que essa parte concedente passar a não mais observar a lei de estágio. E, se não foi observada desde o seu início, então nós teremos efeito retroativo. Então, desde o início, será reconhecido o vínculo empregatício. E assim, este que era parte concedente passa a ser considerado empregador. E esse empregador terá obrigações para com esta pessoa, que agora não será mais estagiário, que nunca foi estagiário, mas na verdade é empregado, e aí terá obrigações trabalhistas, previdenciárias, encargos sociais. Isso mesmo, terá de assinar a CTPS desde o dia, com a data retroativa, desde o dia do início da atividade desta pessoa física. Isso mesmo. E aí tem obrigação, o depósito do fundo de garantia desde o início também. Conta-se para título de férias, assim como também 13º, dentre outras verbas salariais. Agora, eu venho para afirmar o seguinte. Falei para vocês que o empregado ele tem o quê? 13º. Então, se for reconhecido, ele tem direito a 13º. Se for reconhecido, ele tem direito a férias. Se for reconhecido, ele tem direito a fundo de garantia. Com isso, vocês já estão construindo aqui o raciocínio. E dentro dessa construção, eu penso que os senhores já teriam condições de responder a uma pergunta que eu faço agora. Tem o estagiário direito a férias? Tem o estagiário direito a 13º? Tem o estagiário direito ao depósito do fundo de garantia? Tem o estagiário direito a salário? Vamos lá? Algumas dessas perguntas vocês responderam sem erros. Poderia então aqui, sem mesmo fazer a leitura daquilo se vocês tivessem escrito, sem fazer a leitura de que vocês não errariam. Não, professora, não tem direito ao 13º. Não, professora, não tem direito ao depósito do fundo de garantia. Mas ficariam em dúvida em relação ao salário e ficariam em dúvida em relação às férias. Pois bem, quando nós falamos deste estagiário, esse estagiário ele não tem direito a férias. Como assim, professora? Eu já estagiei, a senhora não está falando a verdade. Professora, eu conheço alguém que já fez estágio e sempre ele entra de férias.
que coincide exatamente com as férias do período dele de férias na escola. Calma, calma. Férias, quem tem direito a férias é empregado. Por que eu digo isso? Porque férias tem previsão na CLT e tem previsão na Constituição. E na Constituição estabelece que o empregado urbano e rural tem direito a férias. E a férias ela é remunerada com um terço constitucional. Então, quando alguém tira férias, ela, além de descansar, além de ter aquele recesso, aquela pausa, aquela interrupção, também vai receber uma remuneração com um terço a mais. Dá-se o nome de um terço constitucional. E o estagiário não tem direito a esse um terço. Então é errado falar férias. O termo correto é recesso. Recesso. Que poderá coincidir com o recesso da sua instituição de ensino, com a sua escola. Que poderá. E não é deverá. Então há uma faculdade. É isso que estabelece a lei. Agora, tem a mesma quantidade de dias de um empregado. Quando eu falo de férias, eu falo em 30 dias. Quando eu falo de recesso, quando eu falo de estagiário, também o direito a 30 dias, ok? Agora, quando eu pergunto para vocês em relação ao salário, tem ele salário? Há alguns que já estagiaram vão responder, não, professora, não é salário, é bolsa. Isso mesmo, é uma bolsa de estudo que ele irá receber. E mesmo assim, essa bolsa de estudo, ela não é obrigatória. Ai, pausa para tudo. Como assim não é obrigatória? Ela é obrigatória apenas e tão somente quando eu digo que esse estágio não é obrigatório. Então, quando o seu curso não vincula o estágio, é obrigatório a bolsa, o pagamento da bolsa. Agora, quando o estágio ele é obrigatório, o estágio é obrigatório, tem a faculdade da parte concedente de não te conceder bolsa. Isso, exatamente. Antes de avançarmos aqui, continuarmos dentro desse tema, voltemos aqui um pouquinho. Vamos pensar novamente nessa parte concedente, essa parte concedente que não observou os requisitos da lei de estágio, e assim foi reconhecido o vínculo empregatício. Essa será a única consequência para essa parte concedente? Não. A parte concedente, essa empresa, essa pessoa jurídica ou esse profissional liberal ficará impedido, ok? Entendemos? Impedido de contratar um estagiário pelo prazo de 2 anos. Isso mesmo, ficará impedido de contratar alguém pelo prazo de 2 anos. Isso encontra-se no artigo 15, certo? Então aqui, artigo 15, parágrafo 1º. Agora, vamos para um outro ponto. Tem prazo o estágio? Existe um prazo limite? Sim, existe um prazo limite. Qual que é esse prazo limite? Prazo de 2 anos. Qual que é o prazo? Prazo de 2 anos. Exceto quando se tratar o estagiário de portador de deficiência. Então, se tratar de portador de deficiência, nós não falaremos nesse prazo limite de 2 anos. O estágio ele tem de ser acompanhado por alguém da escola, dessa instituição de ensino, necessita de um supervisor da parte concedente. Sim, necessita. Necessita tanto de um supervisor da parte concedente quanto um professor orientador da instituição de ensino. E esta pessoa, este professor orientador, estará
lá naquele termo. Não tem aquele termo de compromisso? No termo de compromisso, vem estabelecendo quem será o professor orientador, assim como virá estabelecendo quem será o supervisor da parte concedente. Esse supervisor da parte concedente tem de ser aquela pessoa que tem conhecimento dentro daquela atividade ao qual você irá exercer. E essa pessoa, ela poderá supervisionar apenas e tão somente 10 estagiários. Então, não pode extrapolar a mais de 10 estagiários. Agora, passo para um outro ponto, para as obrigações da instituição de ensino. Quais são as obrigações da instituição de ensino em relação a esse estágio, em relação ao estagiário? Pois bem, quando nós falamos das obrigações, a primeira obrigação que tem é em relação ao termo de compromisso. Esse termo de compromisso que deve ser assinado pelas partes, pelo educando com o seu representante ou assistente, quando nós falamos que essa pessoa é absoluta ou relativamente incapaz. Se ela for capaz, não há de falar na assinatura do seu representante. Basta apenas o educando, esse que fará o estágio. Assim como nós teremos então, além da parte aqui, além do educando, além da instituição de ensino, nós teremos a parte concedente, que irá assinar este termo de compromisso. Esse termo deverá estabelecer a proposta pedagógica do curso, a etapa e a modalidade de formação escolar do estudante, o horário e o calendário escolar. Sim, deve comunicar à parte concedente, à instituição de ensino, o início do período letivo, as datas de realização de avaliação escolar e acadêmica, assim como deve exigir do educando a apresentação periódica, em prazo que não supere 6 meses, relatório das atividades. Então, como saber se de fato este educando está exercendo a atividade relacionada com o seu ensino? Um dos meios é por meio deste relatório de atividades. E assim, temos aqui, como uma outra obrigação, zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de uma das normas pela parte concedente, assim como elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. Ótimo, maravilha! A parte concedente também tem obrigações e nós já iniciamos a fala dessas obrigações. Então, a parte concedente assinar esse termo de compromisso, a parte concedente agora relacionar a atividade deste estudante com atividades vinculadas, estabelecidas pela instituição de ensino, assim como ter um supervisor esse que não pode estar vinculado a mais de 10 estagiários. E é importante também observar que quando nós falamos sobre o estágio, nós temos seguro contra acidentes pessoais, que no primeiro momento, isso nos diz o artigo 9º, no primeiro momento, quem tem essa obrigação em relação a esse seguro contra acidentes pessoais é a parte concedente. Mas o parágrafo único nos diz que este seguro, se tratarmos de um estágio obrigatório, poderá alternativamente ser assumida pela instituição de ensino. Então, entendamos o seguinte: seguro contra acidentes pessoais, nós teremos, quando nós falamos aqui de estagiário, sim, nós teremos sempre seguro contra acidentes pessoais. Mas de quem é a responsabilidade de contratar em favor do estagiário este seguro? Aí nós
fazemos uma outra pergunta. O estágio, ele é obrigatório? Se o estágio é obrigatório, poderá obrigar, não agora a parte concedente, mas poderá estabelecer aqui que agora a instituição de ensino ficará com a obrigação de contratar esse seguro, ou ficará a cargo da parte concedente. Isso tem de vir previamente estabelecido no termo de compromisso de estágio. Assim como, quando nós falamos dessas obrigações da parte concedente, pensemos no desligamento. Quando houver o desligamento do estagiário, o que nós temos é, essa parte concedente deve entregar um termo de realização do estágio, com a indicação resumida, com a indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. Ótimo! E agora, qual é a jornada deste estagiário? Depende. Nós poderemos aqui ter um estágio onde o limite da sua jornada diária e semanal seja de 4 horas, 20 horas semanal. 4 horas diária, 20 horas semanal. Nós poderemos ter um outro estágio que seja de 6 horas diárias e 30 horas semanal. Nós poderemos ter um estágio que venha agora a ter uma jornada semanal de 40 horas. Então, depende do estágio. Como assim? O que nos diz o artigo 10? O artigo 10 nos diz o seguinte: primeiro, esse estágio ele tem de ser compatível com as atividades escolares. Então, eu não posso pensar no estágio dentro do período, dentro do horário do seu ensino, do seu estudo. Tem de ser em outro horário. E, posteriormente, vem nos dizer que é de 4 horas, 20 horas semanais, no caso de estudante de educação especial, e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Olha só, lembra-se que eu falei para vocês? Olha, o estágio aqui, ele está vinculado àquele que está devidamente matriculado. Matriculado em quê? Em uma instituição de ensino superior? Sim. Em uma instituição de ensino aqui técnico? Sim. Ele vinculado ao ensino médio? Sim, mas também ensino fundamental. E aí eu mencionei, no caso de estudantes de educação especial, também. E aí, quando eu falo de estudante de educação especial, eu relembro aos senhores quando eu afirmei que o prazo de 2 anos é para tão somente aquelas pessoas que não estão incluídas como estudante de educação especial. Agora, depois de retomar esse ponto já visto, avancemos aqui para uma outra possibilidade: 6 horas diárias, 30 horas semanais. Quando eu falo 6 horas diárias, 30 horas semanais, eu estou a mencionar o estudante de ensino superior ou estudante de educação profissional de nível médio e de ensino médio regular. Então, pensemos de novo. Você que está em ensino superior, qual será a sua jornada? Esse estágio pode aqui ter uma jornada limite, não quer dizer que não tenhamos uma jornada inferior, estamos aqui a mencionar da jornada limite. Então, jornada limite, hora por dia, diária, 6. Semanal, vamos lá, 30 horas semanais. Mas eu falei para vocês que poderá ser de 40 horas. Em que possibilidade será de 40 horas? Haverá essa possibilidade se esse estágio vir a ser estabelecido conforme o artigo 1º do artigo 10, que nos diz: o estágio relativo a cursos que alternem a teoria e prática, que alternem teoria e prática, então estágio que tem a prática, mas também tem a teoria, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais. Então, no período que não houver, porque nós já respondemos que
tem de ser um estágio compatível com as atividades escolares, não pode colocar em risco, não pode ser no mesmo horário. Agora avançando, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Então, desde que esteja o quê? Previamente estabelecido no projeto pedagógico do curso da instituição de ensino. Ótimo! Agora, eu retomo uma pergunta que nós já respondemos. Ele tem salário? Não, ele não tem salário. Ele recebe bolsa. E bolsa esta que nós já afirmamos também que não há uma obrigação quando nós falamos de estágio obrigatório. Agora, quando o estágio não é obrigatório, sim, obrigatoriamente, né, já até rimou, obrigatoriamente, nós falaremos aqui desta bolsa. Então vamos lá. Além disso, nós temos o auxílio transporte. Sim, ele tem direito ao auxílio transporte. Então, sendo compulsória a sua concessão, bem como o auxílio transporte nas hipóteses de estágio não obrigatório. Isso é o que diz o finalzinho, então, do artigo 12, que quando não for estágio obrigatório, nós temos, além dessa bolsa, nós temos aqui a obrigação com o auxílio transporte. Ok, agora, essa parte concedente poderá conceder, além do auxílio transporte, além dessa bolsa, alimentação, assistência à saúde, assistência odontológica. Se fornecer isso, vai reconhecer o vínculo empregatício por estar fornecendo esses benefícios? Não, de forma alguma. Não será reconhecido o vínculo empregatício. E tem estágios que concede sim, que concede um ticket de alimentação, que concede uma assistência à saúde, assistência odontológica. Isso é louvável, isso é ótimo. E que bom que a lei permite, pois se a lei não permitisse, esse estagiário ficaria simplesmente na vontade. Ok, agora pensemos, esse estagiário ele pode contribuir como segurado facultativo do regime geral de previdência social, segurado facultativo, não estou falando do segurado obrigatório, segurado facultativo. E aí, pode começar então a contribuir esse educando? Sim, não há nenhum empecilho para a previdência social. Vamos pensar agora numa outra questão. Suponhamos que este estagiário passe a faltar. Falta sem justificativa, sem nenhuma fundamentação. Poderá agora descontar nessa bolsa? Sim, totalmente possível, pois o mesmo tem obrigações. Nós falamos de obrigações da parte concedente, nós falamos de obrigações da instituição de ensino, mas o estagiário também tem obrigação, ele assinou um termo, ele sabe exatamente qual será a sua jornada, quais são os dias da sua jornada. E aí, quando nós falamos em jornada, é importante também nós entendermos que no período que ele estiver de prova, de avaliação, essa sua jornada de trabalho, essa sua jornada, né, de estágio, é ótimo falar jornada de trabalho. Então, quando nós pensamos neste estagiário dentro desse período de prova, desse período de avaliação, a sua jornada, a sua carga horária será reduzida à metade. Então, a parte concedente terá de reduzir a sua jornada no mínimo aqui pela metade, no mínimo pela metade. Ela pode até mesmo aqui te isentar, dizer que durante esse período você não precisa ir para o estágio, mas ela tem aqui o direito de falar, olha, eu quero que você venha, mas agora a sua carga horária, que seria de 6 horas, será de 3 horas, porque eu sei que nesse período você está no período de prova, no período de avaliação, ok? Agora, vamos para uma outra pergunta.
Existe limite de contratação de estagiários em relação ao quadro pessoal da entidade concedente? Existe um determinado limite? Aí tem o artigo 17 estabelecendo que existe um limite. Até 5 empregados, um estagiário. De 6 a 10 empregados, até 2. Acima de 25 empregados, até 20% de estagiários. Isso mesmo. E quando nós pensamos neste estagiário, eu tenho de pensar que 10% será assegurado para as pessoas com deficiência. 10% para pessoas com deficiência. E se a parte concedente tiver várias filiais, vários estabelecimentos, eu não vou aqui somar a quantidade de empregados de todos os estabelecimentos para posteriormente aplicar a quantidade de empregados. Não, eu tenho de verificar por estabelecimento. Então aqui, essa parte concedente tem 3 estabelecimentos. Tem um estabelecimento que tem apenas 5 empregados. Tem outro estabelecimento que tem 10 empregados. E outro estabelecimento que tem 25 empregados ou 30 empregados. Então vejamos, o primeiro estabelecimento só terá 1 empregado. O segundo estabelecimento só terá 2 empregados. O terceiro estabelecimento terá até 20% dos seus empregados. Ok? Eu não faço a união, pois se eu fizesse a união, eu iria adentrar aqui tão somente na cota dos 20% de estagiários. Então, que fique isso registrado. Por fim, depois de todas essas informações, vamos para o último ponto, e é um ponto aqui super importante, que é a parte onde nós identificamos o que necessita constar no termo de compromisso de estágio. E essa é a nossa última fala, a nossa última explicação da lei de estágio, que é identificar o que precisa constar no termo de compromisso de estágio. Isso mesmo, nós já iniciamos, na verdade, a comentar, a tratar sobre o que precisa ter, como, por exemplo, a assinatura das partes. Mas agora eu peço licença para que possamos fazer a leitura e passarmos passo a passo e não termos aqui nenhum erro no momento de pensarmos no que necessita ter. Isso eu digo para você que vai estagiar, o que é necessário conter para você também ter uma garantia. Assim como você, empresa que deseja contratar alguém, para também se garantir, assim como a instituição de ensino. Porque eu reafirmo, se não observar o termo de compromisso de estágio, nós teremos consequências. Consequências estas que é o reconhecimento do vínculo empregatício, que além do reconhecimento do vínculo empregatício, você, parte concedente, ficará impedido de contratar estagiário pelo prazo de 2 anos. Então, vamos à leitura. O que deve constar? Então, recomenda-se que deva constar no termo de compromisso todas as cláusulas que nortearão o contrato de estágio, tais como dados de identificação das partes, inclusive cargo e função do supervisor do estágio, da parte concedente e do orientador da instituição de ensino, responsabilidade de cada uma das partes, objetivo do estágio, definição da área de estágio, isso é super importante, definição da área, plano de atividades com vigência, jornada de atividades do estagiário. E aí eu pauso. Jornada de atividade. Vamos lá, eu já falei sobre a jornada. Jornada que pode ser de 6 horas, jornada de 4 horas, jornada aqui semanal, que poderá ser de 20, 30 e até mesmo, a depender, 40 horas semanais. Pode esse estagiário agora extrapolar a sua jornada e assim receber hora extra? Não, não,
Não poderá. Estagiário não pode extrapolar a sua jornada de trabalho. Ai, mas a empresa necessitou de mim. Ai, a empresa diz, eu necessito desse estagiário. Não é sempre. Isso está agora ocorrendo, eu necessito. Enfim. Não. Se você quer ter problemas, deixe o seu estagiário extrapolar a jornada. Porque depois, se tiver uma fiscalização e comprovar que o mesmo fazia hora extra, haverá uma grande possibilidade de não ser reconhecido o estágio, e sim o vínculo empregatício. Então, nada de hora extra. Entendemos? Agora, importa destacar a vigência deste contrato, a vigência desse estágio. Vigência que nós já falamos que só poderá ser até de 2 anos. E aí, quando eu falo sobre a vigência, eu relembro aqui sobre o recesso. Recesso esse que ele tem direito ao recesso de 30 dias se ele vier a estar nesse estágio por mais de 1 ano. E durante esse recesso, ele tem direito a receber a bolsa. Então, durante o recesso, ele tem direito a receber a bolsa? Sim, ele receberá a bolsa. Ok, agora pensemos que haja uma rescisão. Rescisão essa que vem a estabelecer antes do final desse estágio. Ou seja, motivos de rescisão. Esses motivos de rescisão têm de ficar também nesse termo de compromisso. É importante vir estabelecendo aqui possíveis motivos de rescisão. Eu também tenho de pensar no valor da bolsa, estabelecendo neste termo de compromisso, assim como o valor do transporte e a concessão de possíveis benefícios que a parte concedente queira estabelecer. E algo fundamental, que é o número de apólice e a companhia de seguros. Ok, essas foram as informações sobre a lei de estágio. Caso os senhores tenham ficado com dúvida em relação a algum ponto que nós acabamos de mencionar, acabamos de expor, fique à vontade de fazer aqui a sua pergunta no nosso canal, ou aquele que é meu aluno, fazer a pergunta por meio do meu e-mail institucional ou meu e-mail pessoal. Eu agradeço os senhores por terem assistido até o final, espero ter contribuído e até o próximo vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus.